com isso, eu vou partir para um outro elemento, que é o kit, ou kit mesh. Advém da palavra kit, e o kit é o falseamento da beleza, né? Esse falseamento da beleza é dentro de uma categoria estética da arte, e isso pode proporcionar, ou seja, uma idealização do belo. Isso cai novamente na conotação idílica. Então não é à toa que meu trabalho, quando tiverem tempo, o mais importante é a insustentável leveza do ser, obviamente, mas quem tiver tempo, leia esse texto, ele vai tratar a estética do idílio, a insustentável leveza do ser, o kit melancondera. Então o kit é esse elemento estético em busca da beleza, que lá em Platão, como eu falei lá no início da fala, ele está preocupado com o mundo ideal da verdade, o demiurgo, as categorias arquetípicas que nos fez, de fato, ter o contato com a alma, com o que é verdadeiro. Esse aqui é apenas uma matrix, uma cópia equivocada desse mundo celeste das formas, do eidos, das ideias. E, obviamente, está lá as categorias de verdade, beleza, de justiça, do bom. Então, o bem, o bom, vamos dizer assim, o bem, o bom, o belo, a justiça, a verdade, está lá nesse parâmetro ideal que o Platão coloca. Então, o bem e o belo está muito em diálogo, em conotação. E o kit é um conceito que vai surgir no século XIX, não no período da Grécia Antiga, e ele vai conotar como falsamento da beleza, ou seja, não é o belo em si. O kit ele é uma cópia do belo, ou seja, ela é uma imitação. E a narrativa coloca esse aspecto em vários momentos que vai nos apresentar essa, ao mesmo tempo que você busca uma felicidade, que é algo bom, consequentemente ela está atrelada a uma ideia de uma beleza de viver. Ao mesmo tempo que existe um componente, digamos, de uma verdade, como deve ser a vida na sua felicidade, de leveza, de ser um idílio sem conflitos, há uma beleza naquilo que é bom, que você acredita que vai te proporcionar uma espécie de uma utopia, esse mundo ideal de felicidade, que já vimos é uma insustentável leveza do ser, é um parâmetro mapeado pela mente. No concreto, na realidade, digamos, na geografia, nem sempre corresponde a esse mapa mental de beleza ou de bom. Então, kit é esse falseamento. E aí vamos cair num outro conceito, para ir finalizando e abrir para perguntas, que é o acordo categórico do ser. E o próprio livro, esses conceitos estão todos nos livros, né? No livro e nas outras obras do Kundera, tudo que eu disse está na obra do Milan Kundera, e ele vai colocar esse conceito de acordo categórico do ser. Existem várias passagens que ele vai conotar sobre o que significa esse acordo categórico do ser, e ele vai dizer o seguinte, numa dada passagem: por detrás de todas as crenças europeias, dado o contexto que ele escreveu o romance, né, sejam religiosas ou políticas, está o primeiro capítulo do Gênesis, a ensinar que o mundo foi criado como devia ser, que o ser humano é bom e que, portanto, deve procriar. Chamemos essa crença fundamental de acordo categórico com o ser. O que significa o acordo categórico com o ser? Significa uma instância ética que a pessoa se auto-intitula do bem, do bom. Então, o kit é o afastamento do belo e o acordo categórico do ser é essa forma de falsear que você é totalmente boa. Só que isso é um auto-engano, porque nós somos seres contraditórios. Nós somos seres que muitas vezes caímos nas atitudes que não condiz com aquilo que falamos. Falamos algo, prometemos alguma coisa e na prática fazemos totalmente o contrário. Isso na psicologia, que eu falei sobre Carl Gustav Jung, mas vai estar na psicanálise desde Freud, que é as nossas sombras, é o nosso inconsciente. Na perspectiva do Jung, que eu acho muito mais pertinente, aparece como sombras. E não significa necessariamente o mal. Pode ser o mal, mas outros elementos. Aquilo que está no desconhecido. Então, muitas vezes, alguém se intitular sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa que só faz atitudes boas, ela está no auto-engano. Ela não quer admitir em olhar para o espelho daquilo que ela tem de elementos obscuros. Então, o Kundera vai chamar o kit como a negação da merda. Desculpa a palavra, mas ele vai chamar, ele vai textualmente dizer isso. É a negação da merda. E merda como simbólico aqui. Porque a merda, a gente vai no banheiro, a gente faz a nossa necessidade e dá descarga. A gente quer ocultar. Em alguns casos, a gente coloca até um bom cheiro, um bom ar. Coloca um incenso, enfim, alguma perfumaria para tirar aquele cheiro que nosso corpo produziu. Se a gente está suado, de repente, rapidamente fazemos alguma coisa, se não dá tempo de tomar banho, passamos um perfume para, enfim,
fingir que não estamos suados, não tem aquele odor que o corpo produziu. E isso em outras esferas, de repente, fazemos o mesmo, mas não em esfera já biológica, uma esfera emocional. Muitos de nós dizemos, o outro é que tem inveja, mas raramente alguém vai admitir o quanto ela pode estar tendo inveja de alguém. Então, esse elemento de ter contato com seus próprios, digamos, defeitos é de grande importância. Então, o entendimento do kit, na perspectiva do Kundera, é um falseamento da beleza que nos leva a uma negação daquilo que julgamos como errado, como feio. E é feio aquilo que é defeito. Consequentemente, eu reprimo, e se eu vejo em alguém, eu vou reprimir neles. E aí cai numa violência, cai numa insustentável leveza do ser. Porque eu não quero admitir em mim, mas eu vejo em outro, sem admitir que tem em mim, obviamente eu vou querer reprimir que tenha no outro. E cai numa situação de um ciclo vicioso de repressão e algo do tipo. Em diferentes aspectos, já religiões, situações políticas e assim por diante. Ou dentro de uma intimidade doméstica, numa família. Então, o que que a obra nos leva a tomar consciência? Que esse kit do falseamento da beleza que nos leva a uma negação das nossas sombras cai no acordo categórico do ser. O que é o acordo categórico do ser? Se dizer que é uma pessoa eticamente bom 100%. Eu sou totalmente boa, e não é verdade. Ninguém é totalmente... Porque existe, e também não é saudável essas categorias de bom e mal, vamos colocar assim. Mas o que o autor coloca é esse engano de se julgar moralmente perfeita. E isso é um acordo categórico do ser, que nos leva a uma nostalgia idílica do paraíso, que tudo e todos eram bons. Fica claro? E a partir do fruto proibido surgiu o inferno das relações. E, consequentemente, aquele que produz o inferno, nós julgamos como errado. Nós julgamos que deve ser excluído, porque ele é culpado por tudo aquilo que é ruim nessa relação, que somos pessoas boas e queremos instituir como idílio de felicidade para todo mundo. Então, essa é a insustentável felicidade de viver em sociedade, porque nós temos um ser que busca, muitas vezes, aquilo que é bom e que é belo, e é genuíno isso, mas uma vez que você negligencia as suas próprias sombras, vai cair no auto-engano, consequentemente, vai ser catastrófico os relacionamentos dos envolvidos, a partir dessa premissa de que alguém é totalmente boa e estabelece as relações a partir dessa leitura. Os encontros, digamos assim, inevitavelmente ficará tóxico. Eu espero que tenha contribuído e também eu fico à disposição pelo Instagram, vou deixar aqui meu Instagram. Adorei a aula, Lucas. Nossa, fez uma costura que, para mim, eu sinto que é bem aonde eu estou costurando tantas coisas para mim. Uma coisa que você falou que eu achei incrível, que eu estou procurando isso, porque eu sou, enfim, né, psicoterapeuta, e acompanhar, né, processo dos clientes. E aí, assim, uma série de pessoas transforma o amor erótico nesse amor da compaixão, mas eu ainda não tinha entendido que esse amor da compaixão é da ordem desse lugar em que eu me ponho no lugar do outro, e alguma coisa que eu compreendo que, inclusive, tem a ver com o meu próprio lugar, com o outro, enfim, ou projetado ou sendo também assimilado do outro. E o erótico, ele toma uma diferença. E como eu sinto as pessoas perdidas quando esse erótico se perde, e elas entram numa outra camada do afeto. E elas não compreendem, é como se houvesse um rebaixamento da relação por esse erótico se transformar, porque ele nem é perdido. Esse nível eu ainda não tinha conseguido nomear, esse amor da compaixão. Isso foi assim presente hoje dessa aula, além de toda a tua exposição, que você faz uma costura muito bacana, pelo menos para o meu olhar e para o que eu venho desenvolvendo. Muito obrigada, viu, Lucas? Te agradeço muito. Eu adorei estar Feliz. aqui. Bacana. Na narrativa e vendo na vida pessoal, seja minha, conversando com outras pessoas e você compartilhando, é um desafio. Então, por isso que eu coloquei, temos várias confusões mentais, venenos mentais, né? E parece que um desafio nosso é tomar consciência. Pode ser que as palavras, eu entendo assim, uma perspectiva até de Deleuze, como filosofia, como uma ferramenta conceitual. Lógico que não para ficar preso às palavras, mas às vezes para dar uma luz, um foco daquilo que a gente está vivenciando. Então, o erótico, ele
vai passar em diferentes estágios da vida, e às vezes com diferentes pessoas, mesmo que não concretizado, né? A gente pode ter um desejo erótico por alguém, mas isso não anula o amor, seja o amor de compaixão, pela pessoa que já estamos vinculados há décadas, né? Enfim, e isso cria um conflito em nós. Por isso a insustentável leveza do ser, porque a gente admite essa libido, né, essa energia psíquica que está, poxa, em abertura para outras pessoas, não vou entrar no mérito moral, se é errado ou não, mas abertura, quando eu falo, você viu que traz atrações à disposição, né? Você fica com atração, mas ao mesmo tempo a pessoa, não digo você, mas a pessoa pode ficar, mas eu tenho um relacionamento, estou numa compaixão, a pessoa não sabe o que é compaixão, mas ela está num relacionamento totalmente empático, vinculado, e que isso gera um conflito, porque criamos contratos do que pode ou não ser feito, a partir disso ter um ônus ou não das relações, né? E se fosse entrar numa leitura do Bauman, alguém poderia dizer, bom, se a pessoa, ok, eu mantenho um relacionamento com quem eu tenho esse amor mais de alteridade, que caiu numa compaixão, que não é sofrer com, né? Compaixão pode ser Sim, sofrer com, mas é sentimento com o outro, na alegria em tudo, é sentir com o outro, né? É você abrir mão do seu isso. próprio eu, estar preocupado com essa felicidade dessa pessoa com quem você está vinculada, mas ao mesmo tempo a pessoa tem o seu próprio desejo e fica. Então é um conflito com o próprio ego. O Joseph Campbell não é o foco da minha fala. Eu vou falando e vou lembrando dos autores que eu li, né? O Joseph Campbell ele tem uma entrevista no Poder do Mito, está até disponível no YouTube, etc. Tem um livro também, O Poder do Mito, muito, enfim, está impresso, é grande, é uma entrevista. E perguntam para ele por que as pessoas casam. Isso é uma pergunta dos anos 80. Ele faleceu nos anos 80 e já tinha ali os divórcios acontecendo, né? Alguém situado no hemisfério norte, então isso já estava já estava ocorrendo antes aqui na América Latina. E ele pergunta, bom, o casamento acontece, os relacionamentos, parece que dentro de nós existe, de repente, uma intuição. Ele é alguém que ficou casado por muito tempo com uma única pessoa. Pode ser, por mais desafio que seja estar casado, mas parece que existe uma intuição dentro de nós de que o ego não pode ser o centro das nossas relações, o eu. Ele tem uma importância, mas ele não é o centro do vínculo com o outro. Assim ele vai dizer, não estou dizendo que ele está certo nessa fala, mas, ou seja, porque se colocar o eu como centro de todos os relacionamentos, ou de si mesmo, pode cair no egoísmo. Então, o ego é importante, tem a sua função como centro da consciência, mas não é necessariamente um centro da psique, né? Numa perspectiva junguiana seria o self, né? Mas isso tem várias leituras psicológicas dentro da tradição da psicologia. Mas é interessante salientar isso. Uma pessoa que coloca o eu como centro de tudo que ela vai fazer, ela cai no egoísmo, consequentemente no individualismo, e é alguém que está incapacitado, de repente, de reconhecer essa potencialidade da compaixão. Então, quando aparece a compaixão, mesmo ela tendo desejo com outra pessoa, desejo erótico, vamos dizer assim, mas ela tendo a compaixão, é algo até belo de se tomar consciência. Das Uhum. dois fatores, eu tenho ainda a libido, mas tenho a compaixão que não é esse autocentramento em mim. Agora, como efetivar isso na prática, eu não sei, né? É, e Haja haja momento de silêncio e narcisismo, terapia. e haja narcisismo para a gente poder enfrentar, porque É, essa é uma essa palavra, é o tônica desse narcisismo. tempo, né? Então, Isso, como é que as pessoas estão ali, de alguma maneira, buscando descentralizar esse eu para elas poderem ir para um lugar interno onde elas de fato possam sentir, né? Que esse eu exatamente. é detentor de todos os poderes, e aí a ideia de poder contraria toda a ideia de afeto, né? Exatamente. Atrapalha o Exatamente. caminho. Ô, Lucas, eu tô